Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Cravecast. Eu sou o Carlos Primo, faixa preta pela Federação Sul-Americana de Krav Maga, e aqui a gente ensina como pessoas comuns conseguem se defender de qualquer agressão desde que tenha treino, tá? Eu já separei as perguntas aqui para a gente poder responder hoje, e hoje o tema que a gente vai falar aqui é como se defender mesmo com medo, tá? Essa dúvida é muito comum e ela surge por um fato muito simples. Para você reagir em situações reais, você precisa de duas coisas: preparo técnico e preparo mental, ok? O medo ele tem muito a ver com o preparo mental. Essas duas coisas a gente consegue em aula. Por exemplo, imagina uma situação em que você treinou muito uma defesa de faca, tá? E aí o aluno treina, repete, mas quando ele vê uma faca em situação real, ele simplesmente congela, trava, começa a tremer, não faz nada. Bom, o que adianta ele saber a técnica se ele não tem um preparo mental para poder enfrentar uma faca, por exemplo? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Eu separei as perguntas aqui e eu queria deixar claro que a gente está testando vários formatos novos aqui. E se você gostou desse formato, comenta aqui embaixo, diz que você gostou, hashtag formato legal, qualquer coisa assim, e a gente vai levar isso em consideração. Se tem algum formato anterior que você acha melhor do que esse, você vai falando que a gente vai se ajustando aqui. Nosso objetivo é entregar sempre o melhor conteúdo para você. Além disso, já compartilha com todo mundo que você conhece para que apoie o nosso trabalho e a gente continue fazendo vídeos como esse, né? Muitos dos alunos falam que deveria ter mais vídeos explicando as coisas sobre o Krav Maga e a gente está fazendo esse esforço para poder entregar isso para você, tá bom? Deixei as perguntas separadas aqui e é muito importante entender que as pessoas confundem esse conceito de medo, né? Tem gente que acha que a coragem, por exemplo, é a ausência total de medo. Eu não sou a primeira pessoa que estou falando isso, mas com certeza a coragem não é a ausência de medo, tá? A coragem, muito pelo contrário, ela é a capacidade que o ser humano tem de agir mesmo com medo. Então não confunda uma coisa com a outra. Coragem não é ausência de medo. Toda vez que você vai enfrentar uma situação de perigo, se você não sente medo, você é irresponsável. O medo, ele não só te avisa do perigo, mas ele te prepara para o perigo. E o treino do Krav Maga não só te ajuda a lidar com a sensação do medo, como ela faz com que o medo seja uma ferramenta que você vai usar para poder enfrentar a agressão. O Krav Maga te ajuda a usar o medo a seu favor. Bom, e uma vez que você entende isso, fica muito claro a diferença entre coragem e a ausência de medo. Então, não confunda uma coisa com a outra, tá? Coragem não é ausência de medo, certo? Seguindo para a próxima pergunta aqui, como foi que... Teve alguma situação real, perguntaram para mim uma vez assim, teve alguma situação real em que você sentiu medo, professor? Eu vou dizer para você, todas as situações em que tem perigo de vida, é claro que eu vou sentir medo. Medo é normal. Eu vi o Richard Doeb uma vez, para quem não sabe, o Richard Doeb, ele, na época, era o mestre responsável pelo Krav Maga na Europa, tá? Em 2010 ele veio para dar uma palestra e ele falou exatamente sobre isso. Perguntaram para ele, você tem medo de enfrentar alguma situação? E ele falou assim, olha, se uma pessoa apontar uma faca para mim, eu vou sentir medo. E eu vou dizer, se você não sente medo de uma faca, é porque você é um irresponsável. Você não sabe o que uma faca é capaz de fazer. Mas o fato de que eu sinto medo não quer dizer que eu vou ficar paralisado ou que eu não sei o que fazer, tá? E uma vez que você entende isso, fica muito claro que o medo é uma ferramenta para ser usada e não uma coisa que vem aqui para tolir você, né? Uma coisa que vem para poder limitar você, certo? Deixa eu ver mais perguntas aqui. E afinal de contas, né? O que é o medo, certo? O que é o medo? O medo, na verdade, é uma reação que o corpo tem quando você enfrenta uma situação extrema. Ele coloca você numa situação entre você pode reagir, né? Você vai enfrentar ou você vai fugir. Então, quando você está nessa situação de lutar ou fugir, né? Fight ou flight, como em inglês, você basicamente tem algumas reações que acontecem dentro do seu corpo que é importante que você entenda quando você vai montar uma técnica que foi feita para reagir na situação em que você necessariamente está com medo, né? Em que você está nervoso, em que você está com muita adrenalina no sangue. Então, primeira coisa eu já falei aqui, é uma descarga brutal de adrenalina, tá? E a adrenalina tem alguns efeitos que você sente na hora. Primeiro,
coração acelera, bum, 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 o sangue vai para as partes periféricas do corpo, né? Ele vai para pernas, braços, para que você consiga correr mais rápido, socar melhor, enfim, você reage mais rápido, luta melhor, foge melhor, sua pupila dilata, para você poder entrar mais luz lá, você começa a enxergar. Tem gente que relata que nesse momento a coisa acontece meio que um segundo passa em 1 hora, né? Você vê a coisa acontecendo meio que em câmera lenta, você grava de fato na sua memória tudo que acontece nessa hora, porque é importante, né? Afinal de contas você está com medo. Em situações um pouco mais extremas, tem gente que trava e tem gente que faz alguma coisa. Eu não vou falar ainda sobre a situação que trava, eu tenho um momento em que eu vou falar para isso, mas basicamente o seu corpo ele se prepara perfeitamente para lutar ou fugir. Quais são os sintomas que você tem, tá? Primeira coisa, o seu reflexo melhora bastante. O que eu quero dizer? Uma pessoa que está tranquila quando recebe um estímulo, ela olha para o estímulo, entende o estímulo, depois reage ao estímulo, tá? Uma pessoa que está apavorada, que está com medo, qualquer estímulo ela fala, opa, o que está acontecendo? Você olha, o reflexo ele fica mais rápido, tá? Além disso, você fica mais forte. Como eu falei, o coração acelera, o sangue vai com adrenalina, você nem sente, você faz uma força absurda. Tem várias histórias aí de pessoas que quando estavam apavoradas, sei lá, escalaram muros, não lembra nem como é que chegou lá em cima, depois alguém teve que resgatar ele lá. Isso é um sinal claro que a pessoa estava apavorada, a descarga de adrenalina muito grande, tá? Numa condição normal, a pessoa não conseguiria fazer isso. Então você está mais forte, você está mais rápido. Além disso, seu reflexo fica apurado. Agora tem algumas desvantagens. Você não consegue, por exemplo, ter coordenação fina. Você não consegue, por exemplo, assinar um cheque, fazer uma conta matemática complexa na sua cabeça. Se alguém chegar para você, 4 vezes 10 dividido por 35, dá quanto? Você, quê? Você não consegue nem entender a pergunta. Você está com tanto medo, está tão apavorado que você não consegue fazer. Agora, para e pensa. Tem algum super-herói que você consegue imaginar que tem essas características? Quem me disse isso foi o Graham Stone uma vez. Quando você está com medo, você vira o Hulk. Você já parou para pensar nisso? Quando você está com medo, você vira o Hulk. E aí, quando você vira o Hulk, quais são os superpoderes do Hulk? Quando ele está na forma verde dele lá, ele não é o cientista, né? Quando ele está na forma verde dele, literalmente ele não consegue raciocinar. Ele só faz o que ele treinou para fazer. Ele é forte, ele é rápido, ele tem reflexos apurados, mas ele não consegue pensar. Então, a técnica do Krav Maga e todos os treinos que a gente faz, eles foram desenhados especificamente para que você reaja em uma situação onde não dá para pensar. Você pensa na hora de construir o treino. Você não, né? O professor ele pensa na hora de construir o treino. Para onde a gente vai, o que a gente quer defender, como é que a gente faz isso. Mas na hora da situação é muito difícil pensar exatamente porque você está com medo. Então, por isso a técnica é simples, porque na hora que você vai enfrentar a situação, se a técnica for complexa, a parte do seu cérebro que faz a reação da parte complexa simplesmente desliga, não dá para funcionar. Se a técnica tiver muitos passos, né, ela não for rápida, na hora você simplesmente não consegue fazer pelo nível de complexidade da coisa. Então é muito importante que a técnica seja pensada, o treino seja pensado para que você reaja mesmo com medo. E não numa situação controlada, onde você treinou especificamente, pensou para aquele ambiente. O treino do Krav Maga é feito para que você reaja ao inesperado, e não a um ataque planejado, por exemplo. Tá certo? Afinal de contas, ninguém se planeja para ser agredido, não é verdade? Quem planeja agressão é sempre o agressor. Tá? Então vamos para a próxima pergunta aqui. Aproveitando para olhar no tablet, é bom que fica melhor para poder cortar o vídeo mais tarde, né? Porque aí toda vez que eu olhar para o tablet eu sei que tem que cortar o vídeo, certo? E, bom, isso eu até marquei aqui porque tem uma história interessante sobre medo, que eu até falei recentemente num conteúdo que eu gravo. Para quem não sabe, eu tenho um grupo, né, um canal do Telegram, vou até colocar na descrição aqui para quem quiser. É um grupo que eu chamo de 24/7, que na minha cabeça o Krav Maga é uma coisa que foi feita para você pensar nele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é uma coisa que foi feita para você pensar de vez em quando. Então, eu queria compartilhar sempre a minha evolução, o que eu tenho aprendido ao longo dos meus dias, né, com as pessoas, e aí eu faço uma espécie de download mental em um áudio, onde eu explico isso. Todo dia eu gravo um, eu acho que eu já estou, na época que eu estou gravando esse vídeo aqui, no áudio 18 ou 19, e enfim, basicamente é isso, né? Se você quiser, você pode clicar aqui e entrar lá para poder assistir. Mas que história é essa que eu estava contando para você?
Essa história ela passou no Haiti, há muitos anos atrás. Tem um instrutor de Krav Maga que ele foi servir ao exército e ele teve que ir para lá. E ele estava dentro de um blindado, que é um carro à prova de balas, subindo um morro, um lugar lá para poder resgatar alguns reféns. Tá? Era essa a missão dele. Dentro do blindado tinha um comandante que estava dando ordens para lá, para cá. Tinha um motorista que estava seguindo e tinha esse instrutor de Krav Maga, né, que na época não era instrutor ainda, mas estava lá servindo ao exército e dando cobertura, olhando para um lado, para o outro, auxiliando lá no que estava acontecendo dentro do blindado. Tinha essas 3 pessoas dentro do blindado, ok? E eles estavam caminhando, subindo com o blindado lá, até aqui tudo bem, quando de repente começou a chover chumbo. Eu não sei se você já participou de um tiroteio, espero que não, mas é uma situação muito tensa. Qualquer movimento errado pode custar a vida de alguém. E o blindado estava lá protegendo eles, mas tiro, barulho, pá, 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 e eles se viram numa encruzilhada. Ou eles continuavam subindo com o blindado para poder fazer o que tinha que fazer para resgatar os reféns, ou eles iriam recuar, mas uma decisão tinha que ser tomada ali. E aí o motorista falou: comandante, estamos aguardando a instrução. E o comandante simplesmente fez o que a gente fala que é colar as placas. Ele não conseguia reagir, ficou preocupado, olhava para um lado, olhava para o outro, não conseguia falar. E aí esse instrutor olhava para ele e falava: comandante, estamos aguardando o comando. O motorista: comandante, vamos! E aí o instrutor pegou ele pelo cangote, deu 2 tapas na cara dele, pá, pá! Comandante, seu miserável! Não vou falar um palavrão aqui. Precisamos do comando! Nessa hora o comandante agachou, ficou em posição fetal e começou a chorar. Foi isso que começou a acontecer. O motorista ficou sem saber o que fazer e o instrutor foi pro lado do motorista e falou: faz o seguinte, vai para lá agora. E aí ele foi. Moral da história: com o comando de quem não era o comandante, eles acabaram saindo dali, resgataram os reféns, terminou tudo bem, nenhum inocente saiu ferido. A missão foi um sucesso. Acontece o seguinte, observe, a situação de perigo aconteceu. Tiroteio, pá, 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 pá. Risco de vida, medo. Todas as 3 pessoas que estavam ali dentro apostaria que estavam com medo. Uma delas, o motorista, ficou aguardando por comandos, mas estava pronto para agir. O comandante colou as placas, abaixou em posição fetal, inclusive mais tarde ele teve até problemas com relação a isso, problemas mentais mesmo, teve que ir na terapia, porque até para fazer a barba ele ficou em choque pós-traumático, sabe? Ele não conseguia fazer as coisas, olhava para frente assim, ficava totalmente catatônico, né? Mas depois ele melhorou. E o instrutor de Krav Maga, ele olhou, viu que tinha que tomar uma ação e tomou a ação. As 3 pessoas sentiram medo, só que apenas uma delas agiu para resolver, tá? E qual a diferença entre essas 3 pessoas? Treino, só isso. Fizeram uma pesquisa com várias pessoas que sobreviveram a situações extremas, né? De, sei lá, desmoronamento, ou uma situação de catástrofe natural, uma situação em que muita gente poderia morrer, sei lá, naufrágios, esse tipo de situação. E eles entrevistaram pessoas que sobreviveram, mas que só fugiram. Entrevistaram pessoas que sobreviveram e ajudaram outras pessoas a sobreviver. Tá? Que agiram de modo para evitar que a catástrofe fosse maior ainda. Entrevistaram os heróis, para poder entender o que esses heróis têm em comum. Com certeza não é superpoder, já te adianto aqui, todos eles são seres humanos normais. Aí tentaram ver se eles tinham alguma coisa em comum com relação a sexo, idade, porte físico. Pior que não, muitos deles tinham uma idade bem avançada quando passaram pela situação e ajudaram a resolver. Outros eram bem novos, tinham mulheres que ajudaram a fazer isso, tinham homens que ajudaram a fazer isso, tinham pessoas das mais variadas religiões e profissões, mas eles tinham uma coisa em comum. Todos eles ou tinham passado por uma situação muito parecida antes, de menor proporção, ou passaram por treinamento que preparou ele para lidar com a situação. Eram bombeiros e eles estavam lidando com incêndio, ou então eram marinheiros e eles estavam lidando com naufrágio, ou eram escoteiros e estavam lidando com a situação de sobrevivência. O treino fez a diferença entre uma pessoa que está lá e talvez até piore o problema,
e uma pessoa que de fato ajudou a resolver a situação. Esse é o motivo pelo qual eu acredito que o Krav Maga tem um potencial de mudar o mundo. Porque se você tem pessoas o suficiente, e não precisa ser todas, mas pessoas o suficiente prontas para poder enfrentar a situação simplesmente deixa de ser um problema insolúvel para ser só uma coisa que acontece e a gente resolve, tá? Eu escutei uma frase uma vez que diz que tudo aquilo que você não supera te limita. E, de fato, violência existe desde que o mundo é mundo. Se você não superar ela, essa é uma coisa que vai te limitar na vida. Para isso vem o Krav Maga. Certo? Tudo isso a gente falou aqui para poder dar um pouco de contexto, mas eu vou começar a entrar na parte das outras perguntas aqui, tá bom? Então, me fizeram a seguinte pergunta aqui. Se eu não superar o medo, se eu não souber como lidar com medo em situação real, o que acontece? Bom, se você não superar o medo para poder lidar com a situação real, exatamente como eu contei nessa história aí do professor de Krav Maga, existe a possibilidade de você colar as placas. O medo, na verdade, ele não é um problema, a não ser que ele te impeça de tomar uma ação. O medo ele vem para te preparar para você tomar uma ação e não para você não para te impedir de tomar ação. Se você trata o medo como uma coisa que você tem que evitar, esse é o primeiro erro. Porque quando você evita o medo, você se limita pelo medo. Não. Eu não vou sair sozinho porque, de fato, a rua é perigosa, as pessoas são assaltadas lá. Verdade, pessoas são assaltadas na rua, as ruas são perigosas. Mas quer dizer que eu não vou andar sozinho na rua? Talvez seja o caso de eu andar por um lugar onde é um pouco mais seguro, ou eu tomar posturas que me fazem me sentir mais seguro, ou talvez pedir ajuda, mas deixar de fazer a coisa porque é perigoso, porque eu estou com medo, isso, na minha concepção, é um problema. Nossa, a gente tem que enfrentar, sei lá, eu tenho que ir falar com o meu chefe alguma coisa complicada, mas eu estou com medo de como é que ele vai responder, então é melhor não falar. Não, procura o melhor momento, procura o melhor jeito de falar com ele, vê com pessoas que conhecem ele o que precisa falar para ele poder entender, mas vai lá e fala, não deixa de fazer, porque quando você deixa de fazer, essa coisa simplesmente te limita. E deixa eu te contar uma coisa, tá? Hoje em dia, não é uma questão de se vai acontecer uma situação de agressão. É uma questão de quando. Não importa que você está na sua casa, trancado, no lugar mais seguro do mundo, alguém vai lá e faz alguma coisa. Não importa que você vai andar na rua somente de dia ao meio-dia, cercado de 10 amigos. Em algum momento, um desses amigos faz. O ponto é, quando isso acontecer, se você não sabe se defender, literalmente a sua vida está na mão do agressor. E é para isso que serve o Krav Maga. Para usar esse medo que todo mundo tem de enfrentar a situação como ferramenta para que você possa voltar vivo para casa. Tá? Então, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Por que superar o medo de enfrentar situações é importante? Eu diria que o porquê deveria ser a primeira pergunta, inclusive. O motivo pelo qual você tem que superar o medo, né? E quando eu digo superar o medo, não é deixar de sentir medo, não. É aprender a usar ele como ferramenta para enfrentar a situação, né? Eu diria que isso vai dar para você um poder que nada mais na sua vida pode dar. Hoje em dia, eu procuro as situações que me deixam desconfortavelmente com medo. Eu não digo situação de rua, de botar minha vida em risco, não, que eu não sou maluco, não sou idiota. Eu estou falando de situações de vida, tá? A pessoa que não se expõe a risco nenhum, ela não se expõe ao risco de ganhar também. Não se expõe ao risco de evoluir na vida, tá? Para quem me conhece, eu morei na Bahia durante 8 anos. Vir para São Paulo aqui, eu iria gastar muito mais, no início iria ganhar muito menos e correria o risco de eu ruir todo o patrimônio que eu construí na minha vida ao longo de alguns meses, se não desse certo. Bom, graças a Deus e a muito esforço que eu empreguei nessa empreitada aqui, deu tudo muito certo. Foi um risco calculado e sim, deu medo. E eu fui e fiz. Sempre que eu estou numa situação onde eu estou muito confortável, eu não estou sentindo medo nenhum de nada que está acontecendo na minha vida, eu sempre paro e me questiono, poxa, o que é que eu não estou fazendo, que eu poderia estar fazendo, que vai me tornar uma pessoa melhor, um instrutor melhor, né? Enfim, que eu estaria evoluindo. Sempre que eu paro para poder treinar Krav Maga, eu não paro para poder repetir mais as matérias que eu estou confortável.
Essas eu repito também porque elas são importantes, mas eu repito muito mais as matérias que me deixam desconfortável, que eu não sei muito bem o que fazer, que eu me sinto meio ridículo fazendo, que quando eu faço eu sinto, poxa, isso daqui não tá bom ainda. E aí eu repito, pergunto, vou, até que um dia ela encaixa. Quando ela encaixa, eu repito um pouco menos do que as outras, continuo repetindo, mas eu não dou o mesmo foco. Porque de verdade, eu acredito que o crescimento está no desconforto. O crescimento não está na zona confortável. A zona confortável é a zona onde eu vou descansar. De vez em quando eu preciso de descanso, eu vou lá e descanso. Mas aprender a usar o medo como ferramenta para crescer, isso para mim é uma coisa que não tem preço. Não só crescer na situação de enfrentar a situação real, mas quando você aprende a usar isso, você meio que aprende a crescer na vida. Eu enxergo o Krav Maga como um caminho de vida, tá? Então é por isso que de vez em quando você vai me ver falando sobre outras coisas que não Krav Maga aqui. Certo? Então vamos lá. Bom, onde as pessoas mais erram com relação a enfrentar o medo, né? Onde as pessoas mais erram com relação à questão de enfrentar o medo? Eles acham, como eu falei, que medo é uma coisa a ser evitada, certo? Medo é uma coisa a ser evitada. Quando na verdade não é bem assim. Medo é uma coisa para ser usada para poder enfrentar a situação. É uma excelente ferramenta, é um mecanismo evolutivo que você tem aí dentro que não pode nem deve ser ignorado, tá? Toda vez que você sente medo, tem alguns sinais ali. Primeiro, você está entendendo que tem um perigo ali, tá? Tem um perigo no que você está fazendo. Esse perigo ele pode ser real ou não. Você pode ter medo de uma coisa que de fato não te oferece risco. Mas se o medo está lá, você está se preparando para enfrentar o perigo. Se você souber usar isso a seu favor, você se torna muito mais capaz de enfrentar o perigo do que uma pessoa que não tem medo, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Quando você vai enfrentar, por exemplo, um pedaço de pau, uma vara de ferro, e alguém vem para cima de você, bum! Na hora que você vê aquela vara de ferro, a adrenalina corre pelo sangue, você treinou aquilo, você sabe como enfrentar aquilo, você faz aquilo como sua vida dependesse disso e pum! Enfia uma cacetada nele. Pá! O bastão voa para um lado, o cara voa para o outro, você sai dali correndo. O tempo de reação é menor, a força que você emprega na técnica é muito maior e se você treinou, muito dificilmente você vai errar a técnica numa situação como essa. Afinal de contas, a técnica foi desenhada para funcionar melhor assim. Agora vamos supor que você olha, vê um pedaço de pau e fala, isso não me representa perigo. O seu tempo de resposta ele já fica mais longo, você está usando outra parte do cérebro para reagir. Tá? A parte do cérebro que a gente usa é a mesma que quando você toma um choque, puff, mesmo que você não queira, sai. É como um reflexo quando você reage com medo, quando você reage com a técnica do jeito que tem que ser. Quando você reage displicentemente, faz de qualquer jeito, quando você treina de qualquer jeito, inclusive, muito provavelmente você vai olhar o seu tempo de resposta vai ser maior, o risco de você tomar uma pancada também é muito maior. Não confunda coragem de enfrentar a situação com irresponsabilidade de não sentir medo, de não valorizar o perigo, tá? O perigo está lá, você tem que enfrentar ele, tá? Mas, para isso, você só precisa de treino técnico e treino mental. Essas duas coisas você consegue em aula, certo? Grandes empreendedores que eu admiro, né? Entre eles tem um que chama-se Flávio Augusto. Ele fala que para você construir um projeto grande o suficiente, você tem que ter a visão para poder enxergar o projeto, e aí você vai e monta ele. Depois você tem que ter a competência para poder executar o projeto. Não adianta você ter a visão e falar, nossa, vou construir aqui a maior escola de inglês do mundo, ou construir uma casa, ou fazer não sei o quê, e aí você enxerga a casa gigante na sua cabeça, mas você não tem competência para tornar aquilo real. Tá? E além de visão e competência, você tem que ter coragem. Coragem. Porque tem um bocado de gente que olha assim e fala, nossa, que legal que a Apple fez isso. Eu pensei nisso há 30 anos atrás. Você teve a visão, mas talvez você não teve a competência. E mesmo se tivesse a competência, você não teve a coragem para poder ir lá e executar. Coragem envolve a capacidade de tomar risco. Coragem envolve a capacidade de enfrentar o medo. E eu diria que dentro do Krav Maga, coragem envolve a capacidade de usar o medo a seu favor para poder enfrentar a situação. Tá? É disso que a gente está falando aqui, certo? Bom, seguindo nas perguntas aqui, deixa eu ver.
de quanto em quanto tempo eu devo treinar nas academias técnicas que desenvolvem a capacidade de enfrentar o medo, né? Bom, a resposta é todos os dias, mas vamos lá, calma. A gente enfrenta o medo de formas diferentes na aula. Eu vou dar um exemplo para que você possa entender isso, tá? Quando a gente está treinando em duplas, tem duas pessoas, uma de frente para a outra aqui. Aí uma vai, sei lá, socar a outra, treinar um soco, certo? Eu não vou fazer o meu soco de modo que eu estique o braço completamente na hora que eu vou socar. Não quando eu estou em duplas. Por quê? Porque quando eu estico meu braço completamente, eu sou obrigado a cometer um desses dois erros ou os dois, tá? Ou eu vou jogar meu corpo para trás para que eu não machuque ele, então imagina que você aí é o meu colega de treino, ou eu vou ter que jogar meu corpo para trás para que eu não acerte minha mão em você, tá? Isso faz com que meu soco fique errado, né? Ou eu vou ter que, você tá aqui, eu vou ter que socar aqui do lado, vou fazer isso, para que eu não acerte seu rosto, afinal de contas eu não quero machucar você, né? Mas não é essa a proposta do treino. Quando eu peço para dois colegas treinarem em dupla, eu peço para eles jogarem um soco na direção do alvo que eu quero acertar e parar antes, tá? Então eu estou aqui, eu paro antes. Eu jogo, eu paro antes. Eu paro antes. Eu paro longe, seguro o suficiente para não machucar o colega, mas eu paro antes. Por quê? Por que a gente faz isso? Isso aqui é uma forma de usar o medo a seu favor. Porque na hora que você está apavorado, com medo, se você treinou 1 milhão de vezes o golpe indo lá e parando antes, na hora que você vai enfrentar a situação real, nem que você queira, você consegue travar o braço. O medo não deixa, você vai esticar o braço na hora e a coisa acontece. Porém, se você treina socando para o lado, ou se você treina jogando o corpo para trás, esse nível de detalhe você não consegue corrigir na hora. Para você corrigir isso, você tem que corrigir em treino. Então, você repete corretamente, faz também no alvo, no foco, acertando as coisas, afinal de contas, você tem que esticar o braço também, tem que treinar como é o movimento completo. Mas quando vai treinar em dupla, enfrentando o colega, né, em situação que não tem luva, que não tem nada disso, não tem proteção, a gente vai para antes. Esse é um dos milhares de exemplos de coisas que a gente faz na aula, para que quando aconteça em situação real, mesmo que você queira, você não consegue fazer errado. Deu para entender? Então, qual é a frequência com a qual a gente treina isso? Todas as aulas, em algum nível, a gente faz o exercício para levar você para a situação real. Existem vários níveis de aprendizado no Krav Maga, mas o último nível é capacidade de aplicar a técnica em situação real. Eu entendo a técnica, aplico a técnica sem errar, né? Depois eu aplico a técnica com velocidade de explosão, aplico a técnica com pressão, aplico a técnica em situação real. E isso eu faço com todas as técnicas, então todas as aulas eu estou tentando fazer meu aluno sair do entendimento para aplicação em situação real em todas as técnicas. Esse é o foco da aula. E é mais ou menos por aí que a gente tem que trabalhar, certo? Tá. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu acho que é isso. Não tem mais perguntas aqui, então eu queria aproveitar esses minutos finais que a gente tem aqui para poder fazer você entender um pouco melhor essa questão do medo. Eu vou resumir tudo que a gente falou aqui, tá? O medo, ele é essencial, natural, fundamental para você. É um mecanismo evolutivo de defesa. E como tal, ele tem que ser usado para se defender, tá? E não ele tem que ser evitado, tá? O medo, ele não pode causar mais dano do que o alvo do medo, tá? Isso é um termômetro que você tem que ter em sua vida. Pô, eu tô com medo de tal situação. Ok, isso quer dizer que você é uma pessoa responsável e você se importa com aquilo. Mas, quando isso causa mais danos para você do que a situação em si, talvez seja o caso de você repensar um pouco como você lida com esse medo. É sempre muito importante você levar isso em consideração. E o Krav Maga é uma ferramenta excelente, na minha opinião, inigualável para você aprender a lidar com situações de medo, aprender a lidar com o medo em si e usar ele como ferramenta para poder enfrentar a situação real. Bom, com isso eu queria me despedir de vocês. Eu vou pedir mais uma vez que vocês compartilhem com todo mundo que vocês conhecem, que fazem Krav Maga, que vocês acham que querem conhecer o Krav Maga, entender um pouco como funciona o medo, tá certo? Compartilha com todo mundo
Isso com certeza ajuda muito o nosso trabalho aqui, para que eu possa entender quais são os que estão funcionando melhor, quais são os que estão funcionando pior, tá? E também avisa para o algoritmo do YouTube que não, esse vídeo é importante, as pessoas estão compartilhando, estão clicando, e quanto mais isso acontece, mais vídeos como esse vão acontecer, tá bom? Eu sou o professor Carlos Primo, muito obrigado por ter dedicado seu tempo para poder assistir isso até aqui. Compartilha com todo mundo, eu te vejo em breve, tá bom? Antes de me despedir completamente de vocês, eu vou pedir que você deixe aqui nos comentários todos os temas que você achar que são interessantes, tá? Você fala, poxa, teve uma pergunta que me fizeram, que eu queria fazer, que eu queria falar sobre isso. Manda aqui nos comentários, fala sobre não sei o que, aconteceu tal coisa, tal você comentar sobre isso. Eu vou, de fato, dar o meu melhor para poder desenvolver esse conteúdo. Esse aqui é um esforço pessoal meu, professor Carlos Primo, para poder gerar o máximo de conteúdo para as pessoas, porque eu realmente acredito que o Krav Maga é a forma de fazer o mundo melhor, tá? O Mestre Cobra me convenceu disso, o IN me convenceu isso a ele, e eu faço isso como uma missão de vida, e esse aqui sou eu cumprindo essa missão, e você, ao compartilhar, está me ajudando a cumprir essa missão também, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, até a próxima e tchau!